A maioria dos visitantes interestelares é detectada silenciosamente, mas o 3i Atlas quebrou essa regra. Durante apenas 4 segundos, o telescópio Hubble registrou um pequeno aglomerado de pixels brilhantes se movendo ao lado dele e desaparecendo logo depois. As autoridades chamaram de raio cósmico, mas os dados não confirmaram isso. Se o clarão foi real, pode indicar que o 3i Atlas deixou algo para trás dentro do sistema solar. E ninguém sabe o que era, nem por que arriscaria se expor para liberá-lo. Sua descoberta não começou com um evento dramático, e sim com números discretos e intrigantes. Em julho de 2025, o levantamento Atlas detectou o objeto atravessando a constelação de Aquário. Os cálculos iniciais revelaram uma trajetória hiperbólica. 3i Atlas estava apenas passando, rumo ao espaço interestelar, sem retorno. A velocidade acima de 42 km por segundo eliminou qualquer dúvida. Tratava-se de um visitante interestelar legítimo. Mas o que mais surpreendeu os astrônomos foi seu alinhamento quase perfeito com o plano da eclíptica. Diferente da maioria dos objetos interestelares, que cruzam o sistema solar em ângulos caóticos, este se movia nivelado com as órbitas planetárias. Uma raridade que ocorre em menos de 1 a cada 500 chegadas. Isso chamou atenção imediata, e sua observação tornou-se prioridade global. As medições fotométricas iniciais sugeriram um núcleo pequeno e denso, mas a verdadeira anomalia era sua trajetória. Precisa demais para ser ignorada. A cada novo dado, a possibilidade de uma explicação comum diminuía. O processo de catalogação, que costuma ser rotineiro, virou uma corrida contra o tempo. Em poucos dias, 3i Atlas passou de simples curiosidade a alvo científico de máxima urgência. Essa convergência de dados levou à campanha do Hubble, uma tentativa final de observar tudo o que fosse possível, antes que o visitante escapasse para sempre. Garantir tempo de observação nos principais telescópios do mundo nunca é algo garantido. Cada intervalo é medido em minutos, pesado contra a demanda global e concedido apenas após rigorosa avaliação por comitês de programas. Quando o alerta de descoberta do 3i Atlas chegou, a reação dos agendadores de observatórios foi imediata. Em até 48 horas, tanto o telescópio espacial Hubble quanto o telescópio espacial James Webb haviam recebido propostas urgentes de equipes na América do Norte, Europa e Ásia. Os pedidos apresentavam o caso, um objeto interestelar em órbita hiperbólica, com trajetória alinhada à eclíptica. Uma configuração observada em menos de 1 a cada 500 chegadas interestelares. A justificativa científica era clara. Tratava-se de uma oportunidade que aparece uma vez por geração, e a janela para um estudo significativo se encerraria em semanas, não em meses. O escritório do programa do Hubble, acostumado a deliberar em ciclos de meses, acelerou a análise. Até 10 de julho, o tempo havia sido aprovado para a Wide Field Camera 3 do Hubble, com foco em imagens de alta cadência e espectroscopia ultravioleta visível. A alocação do James Webb veio em seguida, com observações no infravermelho médio para investigar a composição do objeto em detalhe. Observatórios nas Ilhas Canárias também reconfiguraram seus cronogramas, muitas vezes adiando projetos planejados há muito tempo para garantir ao menos algumas exposições. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides coordenou protocolos de compartilhamento de dados, garantindo que toda a fotometria, astrometria e espectroscopia fossem reunidas e analisadas quase em tempo real. Esse nível de coordenação teve um custo. O tempo de observação no Hubble e no Webb costuma ser reservado com anos de antecedência, competindo com levantamentos de exoplanetas, estudos de evolução de galáxias e astronomia de fenômenos transitórios. Para redirecionar esses recursos,
Os comitês de programa precisaram justificar não apenas o retorno científico, mas também o risco de perder outras descobertas importantes. O cálculo, porém, era simples. Ninguém queria ser o comitê que deixou um visitante interestelar passar sem ser examinado. O resultado foi uma enxurrada de dados, milhares de quadros e espectros, cada um escrutinado em busca de anomalias, preparando o terreno para o exame detalhado que viria a seguir. Em 21 de julho de 2025, a Wide Field Câmera 3 do telescópio espacial Hubble foi configurada em seu modo de rastreamento mais preciso, acompanhando o 3I Atlas pelo céu com o canal UVIS. A exposição durou apenas 4,09 segundos, um intervalo escolhido para equilibrar sensibilidade com a necessidade de congelar o rápido movimento do cometa. O instrumento operava em modo de subarray, lendo uma região de 1014 pixels do detector. Essa configuração permitia uma leitura mais rápida e minimizava o risco de arraste, um artefato comum ao registrar objetos que se movem rapidamente. O filtro utilizado era o F336 Velocity, uma faixa de quase ultravioleta preferida para isolar o brilho tênue de núcleos cometários contra o fundo do espaço. Todos os detalhes da observação ficam registrados no cabeçalho FITS, uma espécie de impressão digital que guarda cada configuração técnica. A exposição começou às 12h34:56 UTC, conforme indicado no campo Date OBS, e a orientação do telescópio foi mantida estável dentro de uma fração de segundo de arco. Ambas as estrelas guia permaneceram travadas ao longo de toda a exposição, com valores de jitter abaixo de 0,01 segundo de arco RMS, bem dentro do desempenho nominal do Hubble. O quadrante do detector em uso era o UVS-2, conforme indicado pela palavra-chave CCD-CAGIP. Nenhuma anomalia foi registrada na matriz de qualidade de dados, DQ, desse quadro, e a telemetria de engenharia mostrou tensão e temperatura estáveis em toda a janela de observação. O algoritmo de drizzling, uma técnica sofisticada de reconstrução de imagem, foi habilitado para essa campanha. O drizzling combina diversas exposições com deslocamentos sutis, jitters, para melhorar a resolução, mas também pode realçar feições transitórias que persistem ao longo de múltiplos quadros. Nesse caso, o algoritmo forneceu uma visão mais nítida da região próxima ao núcleo, capturando não apenas o corpo principal do 3I Atlas, mas também quaisquer eventos fugazes nas suas proximidades imediatas. Cada pixel do subarray corresponde a uma pequena porção do céu, mapeada com precisão pela solução astrométrica registrada no cabeçalho FITS. O núcleo do 3I Atlas foi rastreado em tempo real, com o apontamento da espaçonave sendo ajustado para manter o objeto centrado no campo. Esse rastreamento direto no chip permitiu maior sensibilidade a fenômenos tênues e de movimento rápido, uma abordagem que se mostraria crucial quando a anomalia apareceu. A brevidade da exposição, a escolha do filtro e a configuração de subarray não foram escolhas arbitrárias. Elas refletem um compromisso deliberado: maximizar as chances de capturar um evento transitório, minimizando o risco de falsos positivos causados por raios cósmicos ou ruído eletrônico. Os filtros automáticos da linha de processamento dos dados são projetados para marcar e remover clarões de um único pixel e ruídos não correlacionados. Ainda assim, o evento em questão, um aglomerado persistente de múltiplos pixels acompanhando o núcleo, passou por essas salvaguardas e emergiu nos dados brutos para revisão independente. Todos esses números, tempo de exposição, filtro, subarray, travamento em estrelas guia, jitter, estão arquivados publicamente no banco de dados MAST. Qualquer pessoa com as ferramentas adequadas pode baixar os arquivos FITS brutos, inspecionar os cabeçalhos e julgar por conta própria se a anomalia se encaixa no perfil de um artefato digital
ou de algo mais substancial. Essa transparência técnica é intencional e coloca nas mãos de qualquer observador os mesmos instrumentos forenses usados pela equipe original do Hubble. No contexto dessa exposição, a aparição da anomalia não pode ser descartada como um simples defeito. As configurações do instrumento, a estabilidade do rastreamento e as métricas de qualidade dos dados apontam para uma observação controlada e bem compreendida. Os números não são apenas detalhes de bastidor. Eles formam a base de qualquer análise séria sobre o que aconteceu naqueles 4 segundos ao lado do 3i Atlas. A reputação de Brian H. Clijsters na comunidade astronômica não foi construída sobre credenciais institucionais, mas sobre uma atenção implacável aos detalhes. No fim de julho, enquanto a maior parte das pessoas se concentrava em comunicados oficiais e imagens já processadas, Clijsters examinava os arquivos FITS brutos arquivados no MAST. Ele tinha um histórico de expor falhas sutis em linhas automatizadas de processamento de dados, e sua abordagem era metódica. Ele baixava os recortes brutos, verificava os cabeçalhos e inspecionava cada anomalia que o software pudesse ter ignorado. Em 22 de julho, sua rotina destacou algo que não se encaixava no padrão habitual. A exposição de 4 segundos da Wide Field Camera 3 do Hubble revelava um aglomerado de pixels brilhantes agarrado ao núcleo do 3i Atlas, não um único clarão, mas uma formação que se movia em sincronia perfeita com o cometa ao longo de vários quadros. A experiência já lhe havia mostrado que impactos de raios cósmicos quase nunca acompanham um alvo em movimento com essa precisão. Ele redigiu um e-mail conciso para o escritório de mídia da NASA, anexando recortes anotados e um resumo de suas conclusões. A mensagem não recebeu resposta. Clijsters, então, recorreu a fóruns públicos. Em 28 de julho, ele publicou uma análise detalhada em um subreddit de astrofísica bastante acessado, vinculando diretamente os dados brutos e descrevendo passo a passo como qualquer pessoa poderia verificar os resultados de forma independente. A publicação incluía uma linha do tempo de suas tentativas de contato com a NASA, uma comparação lado a lado com artefatos conhecidos de raios cósmicos e um convite para que outros replicassem sua análise. Dentro de poucas horas, a discussão ganhou força entre astrônomos amadores e profissionais. Comentários começaram a surgir, alguns céticos, outros intrigados, debatendo a possibilidade de um artefato de múltiplos pixels que reproduzisse com tanta precisão o movimento do núcleo. A conversa logo se espalhou por outras plataformas. Clijsters atualizou seu blog pessoal, arquivando cada e-mail sem resposta e catalogando a lista crescente de analistas independentes que confirmavam a anomalia. A transparência de seu processo, dados abertos, etapas reprodutíveis e disposição para dialogar com críticos conferiu uma credibilidade que o silêncio oficial não poderia igualar. Ao fim da semana, o termo anomalia Clijsters já era usado como referência, em círculos online, para o evento de 4 segundos que resistia a qualquer classificação simples. O episódio destacou uma lacuna crescente entre o controle institucional e a vigilância científica de base. Enquanto os filtros automatizados da NASA e as declarações públicas insistiam em uma explicação por raio cósmico, a abordagem forense de Clijsters, somada à rápida reação da comunidade, manteve o debate vivo. A anomalia já não era apenas uma falha técnica escondida em um arquivo de dados. Ela havia se tornado um teste de transparência, escrutínio e valor da análise independente na era da ciência aberta. A resposta oficial da NASA e da Rede Internacional de Alerta de Asteroides chegou em linguagem cuidadosa. Poucos dias após a anomalia surgir nos dados brutos do Hubble, comunicados públicos a descreveram como um evento rotineiro causado por raios cósmicos, um incômodo diário na astronomia orbital.
O grupo de operações do Hubble, da NASA, citou filtros automatizados e protocolos padrão, enfatizando que artefatos transitórios surgem com frequência e são removidos nos estágios iniciais de processamento. Não foi encontrada nenhuma evidência de objeto físico ou evento de separação em análises posteriores. Dentro do projeto Hubble, porém, as discussões foram mais nuançadas. Embora nenhum documento interno tenha sido divulgado, relatos indiretos de pessoas próximas à equipe de operações descreveram uma breve, porém incisiva, troca de mensagens. Pelo menos um engenheiro, analisando os registros de rastreamento e os cabeçalhos FITS, levantou preocupações em um chat interno, apontando que o artefato persistia entre os quadros e mantinha uma formação fixa em relação ao núcleo do cometa, algo que não correspondia ao perfil típico de um raio cósmico. O comentário foi registrado discretamente, mas não apareceu em nenhum resumo oficial. A decisão da gerência foi cautelosa por projeto. Rotular a anomalia como um efeito de raio cósmico evitava o risco de alimentar especulações sobre origens não naturais, especialmente em um contexto em que o escrutínio público e a atenção da mídia podem facilmente ultrapassar o ritmo da revisão científica. A justificativa era direta. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, e a ausência de um evento repetido ou confirmação por outros instrumentos deixava pouca margem para interpretações alternativas. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, responsável pela coordenação global do monitoramento de objetos próximos à Terra, ecoou a posição da NASA em seu boletim de setembro. Suas comunicações enfatizavam a importância da filtragem rotineira de dados e da adesão a protocolos estabelecidos. Detecções anômalas, argumentavam, devem ser analisadas internamente até que um consenso seja atingido. Sem acesso a esses registros, observadores externos só podiam especular sobre a profundidade do debate interno. Pedidos por documentação, feitos por meio de canais formais, incluindo solicitações pela Lei de Liberdade de Informação, resultaram em atrasos ou negativas, sob a justificativa de revisão científica em andamento e sensibilidade dos dados. Jornalistas e pesquisadores independentes pressionaram por transparência, mas nenhum e-mail ou transcrição autenticada veio a público. Em entrevistas, cientistas planetários reiteraram que discussões internas sobre anomalias são práticas normais e permanecem confidenciais até que haja consenso claro. O resultado foi um impasse. Canais oficiais mantiveram a explicação por raio cósmico, enquanto analistas externos continuaram a questionar a persistência e o comportamento da anomalia. A engrenagem institucional, construída para evitar conclusões precipitadas, entrou em modo de espera, sem confirmar nem negar a possibilidade de algo mais. Por ora, os dados brutos permaneciam no arquivo público, mas a história sobre o que aconteceu naqueles 4 segundos ao lado do 3i Atlas estava, ao menos oficialmente, encerrada. Um filamento de quase 6,000 quilômetros de extensão, alinhado diretamente na direção do Sol, permanece como a característica mais desconcertante nos dados do Hubble, de 21 de julho. No vocabulário da física cometária, isso não é apenas raro, é quase paradoxal. A pressão da radiação solar, atuando sobre poeira e gás, deveria empurrar qualquer cauda ou jato para longe do brilho solar, e não em direção a ele. As leis que regem essas forças são claras. O empuxo da luz solar supera facilmente a gravidade exercida sobre pequenos grãos de poeira, moldando as clássicas caudas antissolares observadas em cometas há séculos. Mas aqui, a evidência simplesmente não coopera com as expectativas dos livros-texto. Tentativas de modelar o filamento usando a dinâmica convencional de poeira rapidamente esbarraram em problemas. O grupo da doutora Celina Voronin, da Universidade de Oslo, executou simulações utilizando as equações padrão para força de radiação e carga de massa de poeira.
Nos modelos, apenas grãos com diâmetro de vários centímetros, muito mais densos e pesados do que qualquer coisa ejetada por um cometa típico, seriam capazes de resistir à pressão solar e manter uma orientação voltada para o Sol. No entanto, a pluma observada não apresentou o rápido desvanecimento ou fragmentação esperados para partículas tão massivas. Ao contrário, persistiu, estável e nitidamente definida, durante toda a exposição do Hubble. O Dr. Michael Yancey, no Caltech, abordou o problema pelo lado oposto. Em vez de perguntar como a poeira poderia resistir ao empuxo solar, sua equipe calculou a força necessária para ativamente contrariá-lo. Os números foram contundentes. Para sustentar uma pluma de 6,00 km apontada para o Sol, a fonte precisaria exercer uma força contínua e dirigida, capaz não apenas de neutralizar a pressão da radiação, mas também de superar a própria velocidade de saída do objeto. Na mecânica orbital, isso é a marca de uma manobra de frenagem. Um jato ou pluma orientado para o Sol, na velocidade e ângulo registrados, imita matematicamente o efeito de um retropropulsor, desacelerando o objeto, estabilizando sua trajetória ou até preparando-o para um evento controlado de separação. Analogias históricas pouco ajudam. A anticauda do cometa Arendt-Holland, em 1957, e breves feições solares do cometa Encke só foram explicadas depois, por alinhamentos raros de planos de poeira e explosões momentâneas de grãos mais pesados. Em ambos os casos, os efeitos desapareceram em poucas horas ou dias, e sempre em cometas ricos em água. Por contraste, o 3I Atlas manteve sua pluma em uma velocidade heliocêntrica muito superior à de qualquer cometa registrado, e com um núcleo cuja composição logo revelaria ser tudo menos comum. A escala do filamento, sua orientação inabalável e o fracasso dos modelos padrão de poeira em explicar sua dinâmica obrigaram os pesquisadores a reconsiderar quais forças estavam realmente atuando. Para Voronin e Yancey, os números apontam para longe das explicações passivas. A única forma de equilibrar as equações é invocar um processo ativo, uma força não fornecida pela luz solar, mas pelo próprio objeto. Se essa força era natural ou artificial, ainda está em debate. O que está claro é que, por 4 segundos em 21 de julho, os dados do Hubble registraram algo que não se encaixa no comportamento familiar de um cometa. A física exige uma resposta que os modelos usuais não conseguem oferecer. A primeira análise do Dr. Martin Cordner sobre os espectros do telescópio espacial James Webb não foi o que ele esperava. Por semanas, a suposição de trabalho era de que se tratava de um cometa seco e veloz, talvez com alguns aspectos incomuns, mas ainda assim explicável como um relicto de outra estrela. Contudo, os espectros contaram outra história. As observações no infravermelho médio do Webb, feitas poucos dias após a anomalia registrada pelo Hubble, revelaram um conjunto de linhas de emissão que não pertenciam a vapor d'água, dióxido de carbono ou a nenhum dos voláteis cometários familiares. Os elementos dominantes eram metálicos, picos fortes e bem definidos correspondentes a níquel e ferro, mas em proporções sem precedentes. A equipe de Cordner, no NASA Goddard, comparou os dados com o modelo padrão de cometas. A água, motor principal de outgassing na maioria dos cometas, apareceu com menos de 4% em massa, um valor 10 vezes menor do que o registrado nos objetos mais secos da nuvem de Oort. Já a razão níquel-ferro estava próxima de 1:1, uma composição muito mais próxima do aço inoxidável industrial do que de qualquer corpo conhecido do sistema solar. Para referência, o modelo tradicional do bola de neve suja prevê uma razão níquel-ferro de aproximadamente 0,06. O 3I Atlas registrou 0,95, um valor idêntico ao do aço inoxidável 304, usado na fabricação terrestre.
as implicações ultrapassavam a química. O tetracarbonil de níquel, um composto volátil raramente visto fora de ambientes laboratoriais, foi detectado na coma. Na Terra, essa molécula é típica de emissões industriais, não de processos naturais de sublimação. Sua presença nos espectros levantou perguntas imediatas sobre a origem e o mecanismo de liberação. O grupo de Cordner verificou e reavaliou as calibrações dos instrumentos, eliminando a possibilidade de artefatos de detecção ou de identificação incorreta das linhas espectrais. A linha de processamento do Webb, projetada para detectar contaminação cruzada e impactos de raios cósmicos, não sinalizou nada fora do padrão nos quadros relevantes. Relatórios preliminares, circulando entre a colaboração do telescópio James Webb, destacavam o dilema. Dr. A. Yuki e Dr. Reza Kamar, co-líderes da análise espectroscópica, observaram em seu memorando interno que a razão níquel-ferro representa um desafio ainda não resolvido. Alguns revisores sugeriram um possível artefato instrumental. Nenhum artefato desse tipo, porém, aparece nas calibrações. A revisão por pares, normalmente o guardião contra afirmações extraordinárias, estagnou quando a equipe se viu incapaz de reconciliar os resultados com os modelos consensuais. O financiamento para espectros de acompanhamento foi discretamente suspenso pela sede da NASA, com fontes citando a necessidade de evitar sensacionalismo. Cordner, conhecido por sua abordagem clínica e por evitar especulações, limitou seus comentários públicos aos fatos. O teor de água era anomalamente baixo, a fração metálica surpreendentemente alta, e o inventário molecular não se parecia com o de nenhum cometa já observado. Ele apontou que, se o filamento registrado pelo Hubble não fosse composto por poeira, mas sim por fragmentos metálicos, sua refletividade e persistência fariam sentido. Grãos grandes e pesados de liga níquel-ferro resistiriam à pressão da radiação solar, mantendo uma orientação voltada para o Sol, mesmo à medida que os voláteis mais leves se dissipassem. O debate sobre origem natural ou não natural se intensificou. Se o material ejetado pelo 3I Atlas fosse metálico, a explicação de um cometa poeirento se tornava cada vez mais difícil de sustentar. Os números, água abaixo de 4%, níquel-ferro próximo de 1:1 e presença de tetracarbonil de níquel na coma, sugeriam uma composição incompatível com o paradigma cometário tradicional. Para Cordner e seus colegas, os espectros do Webb não apenas complicavam a história do 3I Atlas. Eles obrigavam a reconsiderar o que exatamente havia cruzado o sistema solar naquele julho. O final de setembro de 2025 trouxe um apagão observacional para todos os telescópios baseados na Terra. Enquanto o 3I Atlas passava atrás do Sol, o brilho solar tornou até os instrumentos mais poderosos inúteis. Mas, acima da atmosfera marciana, um trio de observadores robóticos manteve sua vigília silenciosa. A Mars Reconnaissance Orbiter, a missão MAVEN e o ExoMars Trace Gas Orbiter registraram dados fotométricos durante a conjunção. Uma oportunidade que poucos imaginaram que teria relevância. Os registros dessas espaçonaves, com marcação temporal precisa ao minuto, documentam uma mudança súbita e dramática. Por um breve intervalo, o brilho aparente do 3I Atlas aumentou para magnitude 2, um nível normalmente reservado aos planetas mais brilhantes e superior a qualquer outro objeto visível no céu marciano. O clarão apareceu nos 3 conjuntos de dados, cada um calibrado de forma independente, e todos confirmando o mesmo pico impossível. Os controladores de missão, acostumados a acompanhar variações sutis na atividade cometária, se viram diante de leituras que desafiavam precedentes e expectativas. Teleconferências entre as equipes científicas começaram em tempo real. A confusão dominou as trocas iniciais. O pico de magnitude não se alinhava com nenhum evento previsto de outgassing ou fragmentação. Não houve tempestades solares,
nem fontes de fundo conhecidas, e nenhum erro instrumental foi detectado. Um engenheiro do Centro de Operações da missão ExoMars, da Agência Espacial Europeia, revisando os registros, afirmou que aquilo não era uma falha de calibração. O pico era real e ocorreu simultaneamente em todos os instrumentos. O momento do clarão foi incontestável. Ele atingiu seu auge precisamente na janela, em que o 13I Atlas estava completamente invisível para a Terra. Durante toda a conjunção, nenhum observador terrestre pôde confirmar ou refutar o que as sondas marcianas registraram. Quando o objeto reapareceu de trás do Sol, seu brilho havia retornado aos níveis anteriores à conjunção, e não havia qualquer traço do evento nas observações seguintes. Os dados brutos preservados nos arquivos de telemetria deixaram pouca margem para ambiguidade. O salto de brilho não foi gradual, foi abrupto e efêmero. A intensidade do clarão, sua curta duração e a coincidência exata com o período de invisibilidade terrestre levantaram questões imediatas na comunidade de ciência planetária. Teria sido um raro outburst natural? Ou o timing sugeria algo mais deliberado? Um evento planejado para explorar a única janela em que a Terra não poderia observar? Em poucos dias, memorandos internos circularam entre os líderes científicos das missões marcianas. O consenso foi cauteloso. Mais análise seria necessária, mas a coincidência não poderia ser ignorada. Por ora, a única certeza era esta: o episódio mais energético de toda a trajetória do 3I Atlas ocorreu exatamente no momento em que os telescópios mais poderosos do mundo estavam cegos. O clarão da conjunção tornou-se um ponto central de debate, sua magnitude e seu timing preservados nos registros de 3 orbitadores que cercam um planeta vermelho e silencioso. Avi Loeb, chefe de astronomia em Harvard e nome constante nos debates sobre mistérios cósmicos, não evita hipóteses incômodas. Para ele, o 3I Atlas apresenta um padrão difícil de ignorar. A anomalia de 4 segundos registrada pelo Hubble, a pluma voltada para o Sol e o clarão observado na conjunção. Separados, são estranhos. Juntos, formam um cenário coerente e matematicamente consistente. A pluma solar fornece a pista principal. Para manter um filamento de 6.000 quilômetros apontado em direção ao Sol, seria necessário gerar um impulso ativo, capaz de frear parcialmente o objeto e vencer a pressão solar. Isso configura, por definição, uma manobra de desaceleração, algo que coincide com a mudança observada na velocidade do 3I Atlas. Em outras palavras, os dados indicam controle, não aleatoriedade. O evento captado pelo Hubble, apenas 4 segundos, pode ser o exato intervalo necessário para liberar um fragmento denso e compacto, com velocidade levemente inferior à do corpo principal. Esse fragmento permaneceria próximo por alguns minutos antes de se afastar. Se feito de material metálico e de baixo albedo, seu brilho ficaria abaixo de magnitude 30, invisível para praticamente todos os instrumentos atuais. Ou seja, o desaparecimento não prova que nada ocorreu. Apenas confirma que, se algo ocorreu, foi planejado para permanecer oculto. Loeb relaciona isso à hipótese da floresta escura, a ideia de que civilizações avançadas podem esconder suas sondas, ativando-as apenas quando a detecção é improvável. A conjunção solar seria o ponto cego perfeito. E o alinhamento incomum com a eclíptica, raríssimo entre visitantes interestelares, coloca o 3I Atlas exatamente no corredor orbital ideal para deixar algo para trás sem ser visto. Os céticos falam em poeira estranha ou processos cometários desconhecidos. Mas os números são rígidos. O impulso necessário, a persistência do filamento e a química atípica sugerem separação física, não falha de câmera. Como diz Loeb, quando os dados não se encaixam no modelo,
Talvez seja o modelo que precise mudar. A única certeza é que a anomalia apareceu e desapareceu com precisão cirúrgica e permanece sem explicação nos dados astronômicos mais examinados do nosso tempo. À medida que nossos olhos alcançam mais longe, nossos pontos cegos se tornam ainda mais perigosos. A ausência de evidência não é evidência de ausência. O próximo visitante interestelar pode chegar sem aviso. E o que ignorarmos pode redefinir nosso lugar no universo. O que você acha que ainda estamos deixando passar? Deixe sua opinião nos comentários.